Boa tarde a todos vocês. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de espiritualidade cristã, hoje enfocando, tendo como tema desta tarde, a espiritualidade do Novo Testamento. As Escrituras são uma fonte genuína de espiritualidade. Notemos inicialmente que os escritos do Novo Testamento, especialmente os evangelhos, exprimem uma profunda experiência de Jesus vivo e ressuscitado. Jesus está na raiz de uma experiência espiritual. Exprime, portanto, uma profunda experiência de uma pessoa do Cristo vivo e ressuscitado. A experiência espiritual das comunidades sinóticas, vejamos algo a esse respeito, dos 4 evangelhos, né? Os evangelhos sinóticos, eles são espiritualmente a fusão de 2 horizontes. Em primeiro lugar, a experiência histórica de Jesus de Nazaré. Em segundo lugar, a experiência do Senhor ressuscitado. 2 experiências que se fundem e que marcam a experiência espiritual cristã. Experiência histórica de Jesus de Nazaré, enquanto aquele peregrino enviado pelo Pai que semeava o reino, corria as várias regiões da Palestina, fazendo bem, praticando o bem. Tiveram essa experiência do Jesus de Nazaré, mas ao mesmo tempo a espiritualidade dos sinóticos é marcada pela experiência que as primeiras comunidades, que os primeiros discípulos tiveram da sua presença viva e atuante depois dos mistérios pascais. E assumem, consequentemente, sua causa e dão prosseguimento ao seu projeto. Vemos, portanto, uma experiência pré-pascal dos discípulos, a experiência pós-pascal, feita pelas primeiras comunidades cristãs na força do Espírito Santo. 2 horizontes de uma mesma experiência, que era animada, conduzida pelo vivente, pelo Cristo presente entre eles. A experiência espiritual das comunidades sinóticas. O ponto de partida da espiritualidade cristã nos evangelhos é um chamado que Jesus faz ao seu segmento. Tudo é parte do encontro, tudo a partir de um chamamento. E esse segmento ao qual Jesus nos chamava aqueles discípulos e continua chamando os discípulos e discípulas de hoje, não é um chamamento teórico, é seguir uma pessoa da forma mais radical, é seguir uma pessoa concreta. E os evangelhos vão conduzindo gradativamente a um processo de cristificação, de uma forma realística, concreta, bem com os pés no chão. E notemos que cada um dos evangelhos sinóticos tem seu enfoque espiritual, conforme as situações que eles viviam, conforme os destinatários aos quais eles se dirigiam. Portanto, era uma proposta espiritual muito bem enculturada, tá? E assim começamos agora a navegar, né, pelos mares dos evangelhos. Quais dos evangelhos sinóticos? Qual é a experiência espiritual que eles nos propõem, que está embutida em cada um deles? É muito interessante esse caminho que faremos. Comecemos pela espiritualidade do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos. Alguma informação geral que já sabemos pelos nossos cursos bíblicos? É um evangelho conciso, iniciático, que é dirigido aos gentios, por volta de 70 depois de Cristo. E tem aquelas tradicionais perguntas que ele faz ao leitor do seu evangelho, que é afinal, e que ele tenta responder, e vai responder muito bem. Quem é Jesus? Onde e como está o reino? Quais são as leis do seu desenvolvimento? Quem é o discípulo? Quem é o discípulo? E o caminho da resposta compreende o sentido da cruz. É entender, é compreender o sentido da cruz na base de uma experiência espiritual autenticamente evangélica, conforme Marcos, passa o sentido da cruz.
o sentido da cruz, tá? O caminho da resposta passa por esse sentido. O Senhor não é encontrado de uma forma gloriosa, de uma forma milagrosa, ufanista. Não é isso. Sua presença está no crucificado. É a presença do crucificado que revela quem é Deus, que é a cruz, enfim, ela é uma epifania de Deus. E é muito emblemática aquela passagem do centurião. Vendo Jesus morrendo, ele faz a experiência do Cristo e reconhece que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Portanto, não há outro caminho a percorrer. Não há outro caminho a percorrer que não seja o da cruz para nós termos uma experiência de Deus. Como isso repercute em cada um de nós, hein? Num tempo de propostas espirituais midiáticas, festivas, não comprometidas, subjetivas, narcisísticas até. Como é que fica essa proposta? O que ela tem a nos dizer? Não há outro caminho para a experiência espiritual. A espiritualidade de Marcos, ela projeta a existência não mais para a conservação, mas para o dom, para o dom. Ter uma vida espiritual é uma vida projetada para o dom, não para a conservação. Mas por que a palavra de vida do Evangelho muitas vezes parece sem efeito, não tem resultado nenhum, a gente não vê algo de imediato? Isso porque, segundo Marcos, a pessoa é livre na aceitação da proposta de Jesus. E é preciso, nessa aceitação, que tenhamos espiritualmente uma confiança. Como diria Paulo, sei em quem acreditei. É como a semente que vai sendo lançada e cresce gradativamente, imperceptivelmente, como na parábola do semeador, como na narrativa do grão de mostarda, algo tão pequenininho, insignificante a princípio, mas que se transforma no futuro numa árvore frondosa, portanto, requer uma livre aceitação da minha parte, uma confiança na ação da graça de Deus, da presença do Senhor. A palavra de Deus que nós lançamos na pastoral, ela é presente e operante, ela tem um efeito realmente. É preciso confiar na presença do Senhor diante de toda a dificuldade do segmento que sempre terá. Veja, por exemplo, o milagre da tempestade. Nossa vida pode se comparar em muitos momentos como aquela passagem da tempestade no lago de Genezaré. Quanta agitação, quanto perigo. Onde está a sua fé, fala o Senhor? Onde está a sua confiança nesse processo espiritual? A palavra está lá lançada, está germinando. De noite e de dia, constantemente, a palavra semeada está germinando, né? Está brotando no terreno da evangelização. É preciso confiar. Vemos, portanto, que a espiritualidade de Marcos, ela sinaliza a espera do Senhor e o sentido do tempo presente. A história caminha no ritmo do Senhor, não pelo nosso imediatismo, pelo nosso espírito de produção, é uma outra dinâmica. E no tempo presente, Deus age do seu jeito, na sua própria pedagogia. O caminho do amor inaugurado pelo Cristo não será em vão, Marcos nos ensina. E a história um dia conhecerá a vitória da cruz, com a reunião dos eleitos numa grande família, naquela mensagem que ele nos apresenta do juízo, quando o Filho do Homem voltará em triunfo na glória. É preciso estar vigilantes na história, caminhando, exercitando a virtude da esperança que nos foi infusa pelo batismo. Qual que é o itinerário espiritual? O itinerário espiritual de Marcos. Tem 3 aspectos importantes a nós considerarmos o itinerário espiritual de Marcos, para que haja um seguimento de Jesus e uma verdadeira espiritualidade cristã. Em primeiro lugar, a fé. Temos aqui as citações, né, de Marcos, que fala da necessidade da fé nesse itinerário espiritual. Marcos interroga sobre o seguimento de Jesus e acentua a importância da fé.
indaga sobre um mistério que pede a nossa correspondência. A espiritualidade de Marcos requer também a nossa conversão, mas para valer, radical. Essa iniciativa gratuita de Deus na nossa vida pede uma mudança radical. É preciso abrir os sentidos para reconhecer em Jesus o rosto de Deus, abrir os sentidos do nosso ser, para que ele seja reconhecido enquanto Deus vivente entre nós. Em terceiro lugar, confiança total no Mestre. Será que nós temos? Tanto falamos, né? Marcos nos pede essa confiança total no Mestre para que tenhamos essa espiritualidade autenticamente cristã. Nós, enquanto discípulos, gente, somos chamados a caminhar, a aprender com o Mestre e tudo tornar uma prática, um aprendizado, um caminhar, uma prática, deixar-se conduzir por esse Mestre, aprender com ele, confiar com ele, caminhar com ele. Então, em linhas gerais, essa seria o itinerário, a experiência espiritual que Marcos nos propõe. Passemos agora para a espiritualidade de Mateus. Vamos contextualizar um pouquinho o Evangelho, como nós já sabemos dos cursos que já fizemos. O Evangelho de Mateus foi escrito aproximadamente entre 70 e 80 depois de Cristo. Note que nessa época, Jerusalém foi destruída pelos romanos e, pior de tudo, a casa de Deus, o templo, não ficou pedra sobre pedra. O judaísmo ficou disperso pela Palestina, totalmente disperso. E a ortodoxia judaica, ela se renova, a religião judaica se renova estritamente em torno da lei e não mais em torno do templo. Então, os cristãos estão percebendo essa realidade. E a comunidade faz perguntas nesse contexto. Qual é a originalidade nossa enquanto cristãos diante dessa renovação? Então, daí vem o debate de Mateus entre justiça e leis judaicas, e a originalidade da justiça cristã e sua conformidade com as Escrituras. Cristo nos propõe a nova lei, a melhor das leis, as leis renovadas, a melhor, a verdadeira justiça, tá? A experiência espiritual de Mateus. Vejamos. Para Mateus, a nova lei é a do reino de Deus, Mateus 5, 6, 7. Jesus é um novo Moisés agora. E a nova justiça tem uma superioridade qualificativa. É muito superior à justiça apresentada pela antiga lei. E o novo centro dessa justiça, olha que maravilha, seu novo centro é a caridade e o perdão. E aí está a perfeição. Não mais na prática de preceitos, no legalismo, em observar uma legislação rigorosamente, mas na prática de Jesus, na caridade e no perdão. É sinal da justiça do reino estar livre da preocupação, principalmente a do dinheiro, e com serenidade. Essa experiência espiritual propõe para nós essa liberdade dos apegos materiais. E o Mateus é muito rico, insiste muito nessa situação, tá? Estar livre das preocupações vãs. Pede para que não busquemos a segurança onde ela não está. Quantas preocupações exageradas que nós temos e que prejudicam nossa caminhada até Deus. E ele insiste para nós que a segurança, a verdadeira segurança, o verdadeiro alicerce está no Pai e na sua palavra, que é revelada por Jesus. E o verdadeiro discípulo não confessa a fé tão somente com palavras, mas no cumprimento da vontade do Pai. E para isso é preciso ter um amor vigilante, como em Mateus 25, um amor, portanto, muito vigilante. Só no amor aos irmãos se dá o encontro com o Senhor. Só no verdadeiro amor, na prática efetiva ao modo de Jesus, é que nós encontraremos verdadeiramente o Senhor. É o que faz, é o que traz consistência e salvação à vida cristã. E é isso que dá uma prática concreta da caridade evangélica, é o que dá consistência à nossa espiritualidade.
Ele nos apresenta também o lugar do encontro com o Senhor. Isso é espiritualmente muito importante e tem uma grande atualidade. Onde encontramos o Senhor hoje, vivo e ressuscitado? Onde posso encontrá-lo? O Senhor não partiu, não é um ser distante, etéreo, como que no Monte Olimpo, distante da nossa realidade, mas ele ficou, ele está entre nós. É Deus conosco. Eu creio nisso. Mas ele cita lugares concretos para tal. Nós temos hoje, gente, na comunidade cristã, os lugares concretos do nosso encontro com o Senhor. Primeiramente, a comunidade reunida em seu nome. A comunidade é o lugar do encontro. Quando a comunidade está junta, ela está com o Senhor, o vivente está conosco. Quando celebramos a Eucaristia, o Senhor está conosco, se dando como alimento de vida eterna. Quando anunciamos a palavra nas mais variadas atividades pastorais, o Senhor se faz presente. Esse momento é também um encontro com o ressuscitado. Quando acolhemos ao missionário, Mateus 10:40, na acolhida aos discípulos, na acolhida àqueles que pastoreiam, que estão lutando pela causa de Cristo, nessa mútua acolhida a gente encontra o Senhor também. E também, como vemos em Mateus 25:31, no encontro com os pobres e marginalizados. Quem se encontra com eles, se encontra com o Senhor. Estive nu e me vestistes, com sede e me destes de beber, estive doente e me visitastes, estive faminto e me destes de comer, e assim vai. Encontrando-me misericordiosamente com o irmão, eu encontro, é o lugar do meu encontro com o Senhor. É um lugar concreto do encontro com o ressuscitado hoje. E ele nos apresenta também um itinerário espiritual. As bem-aventuranças, a prática da justiça, o seguimento do mestre da justiça, em comunidade, quando realizamos a justiça do reino, em missão com o mestre da justiça, trabalhando com Jesus, esse grande mestre da justiça. Olha que tópicos interessantes, gente, para fazermos uma revisão da nossa espiritualidade. Será que a nossa espiritualidade segue essas setas do caminho espiritual indicadas pelo evangelista? Nas bem-aventuranças, é preciso deixar-se envolver pelos critérios do Pai e assumindo as suas consequências. É o que acontece conosco, lá na paróquia, em família, no meu testemunho profissional. A prática da justiça, isto é, seguir Jesus fazendo o mesmo que ele fez, num amor universal e incondicional. Não picuinhas, não fechamentos, não preconceitos, mas um amor que atinge dimensões universais, que procura novas fronteiras para evangelizarmos e levarmos a nossa boa nova, uma prática da justiça, fazer o que o Senhor fez. Isso é a prática efetiva da justiça. Seguimento do mestre da justiça é uma seta que me indica para a vida espiritual, é seguir Jesus unicamente comprometido com ele, só comprometido com ele, não com mentalidades que nos desviam do nosso caminho, nele confiando e no Pai. Mesmo que isso implique nessa fidelidade, mesmo que nesse caminho, nesse horizonte esteja a cruz, a perseguição, porque eu confio, eu vou, e não descarto essa incompreensão, até essa violência contra a minha pessoa, o caminho do mestre é o caminho do discípulo e devemos percorrer com eles. Ah, quanto temos que pensar nisso, né, gente? O nosso comprometimento efetivo com a causa de Jesus, com aquilo que ele nos ensina. Também o itinerário espiritual é feito em comunidade, onde realizamos a justiça do reino, realizando a justiça do reino. Como diz o evangelista, evitando escândalos, no perdão sem limites, quer dizer, restaurando a comunidade, preservando a comunidade, fazendo-a crescer, configurando-a ao evangelho. Aí isso é uma espiritualidade, isso é uma prática espiritual da melhor qualidade. E também em missão com o mestre da justiça, estar em missão com o mestre, ou seja, escutar e praticar os ensinamentos do mestre. Não só escutar como bom ouvinte,
mas também praticar, torná-los realidade efetiva. Eis, gente, a espiritualidade cristã, conforme o evangelista Mateus. E passemos agora para a espiritualidade de Lucas, que contém também uma espiritualidade riquíssima e muito questionadora ao momento que nós vivemos. Um pouco do contexto do Evangelho. Ele elabora sua narrativa, o Lucas, por volta dos anos 70. São novos tempos que a comunidade cristã vivia. Quer ser fiel aos fatos históricos, o Lucas, né? Unificando tradição que vem dos apóstolos e fontes originais, mas levando em consideração também a realidade em que se encontra. Uma fidelidade criativa, uma fidelidade que sabe o tempo que vive, o contexto em que está e dialoga com essa realidade. Portanto, a espiritualidade cristã é uma fidelidade com a tradição cristã que provém de Jesus e dos apóstolos, mas em diálogo com a realidade. Não com saudades das cebolas e alhos do Egito, se apegando a mentalidades de espiritualidade do passado que não conversam com o presente, com as pessoas de hoje. A espiritualidade que ele nos propõe é extremamente fiel, portanto, porém em diálogo, inculturada. Fidelidade à história, aos apóstolos, ao Cristo, às fontes originais, mas levando em consideração a realidade em que a gente se encontra. Vamos repetir bem isso, tá? Deixar isso bem claro. O evangelista sabe que os fatos do evangelho não são passado. O evangelho não é um passado, um conto do passado. Não, é algo atual. Ele continua hoje o evangelho. As palavras e gestos de Jesus são uma história de salvação que acontece hoje, está acontecendo hoje. Ele está atuante entre nós pela comunidade, acontece agora. Os fatos ocorridos, ele fala entre nós, esses fatos evangélicos acontecem entre nós hoje. Na igreja, na comunidade, acontece o fato salvífico. Na nossa comunidade eclesial está acontecendo o fato da salvação. É a história da igreja atual, é o Cristo vivente atuante entre nós. O tempo da igreja, portanto, dá prosseguimento à história de Jesus. O tempo que vivemos é o tempo de Jesus também. E a nossa espiritualidade tem que estar ligada a isto, tá? Falemos um pouco agora da experiência espiritual, conforme Lucas. Algumas características dessa experiência espiritual. Ela é radical e cotidiana. É lá das raízes, profundamente ligado a Jesus, do dia a dia, da realidade que vivemos. Jesus é intransigente com as suas palavras, do desprendimento, pobreza, fala no perigo das riquezas, fala em fraternidade, partilha, e nós continuamos essa intransigência santificadora, libertadora de Jesus, dessa liberdade profunda de tudo aquilo que é empecilho a uma verdadeira união com Deus, uma verdadeira experiência de Deus. O Lucas fala das exigências evangélicas da vida cotidiana. Ele fala da cruz de cada dia, que é para todos. Esse mistério que está presente no nosso dia a dia. E na vida cotidiana também, gente, cabem opções radicais, como o de Jesus. Assim era Jesus na prática diária da libertação e da misericórdia. Quais são as opções de raiz que eu tenho que fazer a cada dia, ao modo de Jesus, para deixar clara e concreta essa misericórdia, instaurar um novo tempo de misericórdia e liberdade ao modo de Jesus. E nós somos esses sinais efetivos de Jesus hoje, tá? A experiência espiritual para Lucas, ela é eclesial, de igreja. Ela é profundamente de igreja, não separada da igreja. Não um subjetivismo fora, mas encarnada na comunidade. Porque o tempo da igreja é o tempo do testemunho cristão da vida espiritual verdadeira. Veja, gente, na Assunção, Lucas vê esse mistério como sendo a conclusão do caminho de Jesus ao Pai. Mas, ao mesmo tempo,
o começo do caminho da igreja para a universalidade, para o mundo inteiro. Jesus cumpre a sua missão e nós continuamos agora. Agora é o tempo da igreja. Não fiquem aí olhando para o céu. Recomecem tudo, vão para a Galileia. É o apelo para recomeçar, para continuar o que Jesus começou. Jesus agora tem um novo tipo de presença na fé. Um novo tipo de presença na fé. Pelo anúncio, pela comunhão fraterna, pela fração do pão no Espírito. Nesse novo tempo da igreja, que agora é no sopro do Espírito Santo, ele está presente quando anunciamos a palavra, misticamente ele está conosco, ele fala através de nós, a igreja é o sacramento vivo dele no mundo. Quando vivemos evangélica e fraternalmente ao modo de Jesus, é uma experiência espiritual profunda que testemunha a presença dele no mundo. Na fração do pão na Eucaristia, a Eucaristia, centro da vida de igreja, fonte de toda espiritualidade, o Senhor está ali, dando a sua vida por nós, e no Espírito Santo também, atuante entre nós, na ação do Espírito em nós, na comunidade. Uma presença de testemunho. A espiritualidade cristã, ela se caracteriza por ser presença testemunhal. Presença de testemunhal. A nossa missão, gente, não é ficar organizando, fazendo papel, planejamento, não. Isso é tudo acessório para o testemunho. Nossa missão é testemunhar. E o testemunho é o centro da espiritualidade cristã no Novo Testamento. Se não há esse testemunho efetivo da nossa parte, não temos espiritualidade, gente. Espiritualidade não são arrepios, algo descomprometido, uma participação esporádica. Não, é um testemunho concreto ao modo de Jesus no mundo. Ao modo de Jesus no mundo. O testemunho para Lucas, ele deve ser universal, Atos 1, 8. É um testemunho que se expande para todas as direções, para todos os pontos cardeais. Ele fala que o testemunho é o caminho da cruz, é o caminho da perseguição. Veja a história de Estevão, por exemplo. É o caminho da cruz, da escuta da palavra, do culto onde experimentamos Jesus, da comunhão fraterna, que é o sinal forte da ressurreição do Senhor e da sua força renovadora. Eis os sinais da ressurreição, da presença de Jesus hoje, quando esses valores se fazem presente entre nós a nível comunitário. Isso é espiritualidade, não é subjetivismo, panelas, guetos, narcisismos, subjetivismos. Não é isso, gente. Não é uma volta ao passado, um saudosismo. Vocês estão percebendo que não é nada disso, tá? É um testemunho. Esse testemunho é comprometimento com a história que vivemos, sem evasões e sem impaciência escatológica, né, que eles padeciam naquele tempo. O testemunho, gente, não é ficar olhando pasmos para o céu, como Atos 1:11. A história é um tempo de salvação rico de possibilidades. E o reino já está conosco. O problema é que a nossa fé fraqueja muito, não é? E tantos apegos, tantos afetos desordenados que impede a gente de viver a grandeza do testemunho. Espiritualidade é a grandeza do testemunho, de uma vida de encontro que tivemos, de encontro que nos transformou radicalmente. Para ele, olha que bonito, é a experiência do Espírito, a verdadeira espiritualidade, né? O tempo da igreja que nós vivemos hoje é o hoje da salvação. E graças ao Espírito Santo, hein, que está com a gente. A igreja atuante, é o Senhor atuante na força do Espírito, que dá a esse Espírito Santo a continuidade entre a experiência de Jesus e a experiência da igreja. Está continuando, né? O tempo de Jesus continua no tempo da igreja. E a palavra que ecoa hoje na igreja é guiada por ele, pelo Espírito de Deus. É guiada por ele, pelo Espírito de Deus, né? Ele dá à comunidade, ele se dá à comunidade congregada em oração. Em oração, o Espírito se dá a nós.
a importância de uma atitude oracional madura, bem orientada, bem conforme os evangelhos, conforme a sã tradição da igreja, tá? Isso tudo vai nos abrindo a universalidade da missão, o impulso missionário, a coragem apostólica, dentro das contradições humanas que nós vivemos. O Espírito Santo nos leva para fora, né, gente, para a universalidade, para todas as direções do mundo. A experiência do Espírito Santo não é uma experiência de subjetiva e de fechamento, não, mas que me liberta, traz liberdade, a liberdade dos evangelhos, traz caridade, unidade em vistas de um serviço a todas as gentes, a todas as pessoas, a toda a humanidade. Portanto, é o Espírito que nos guia, né, no presente da igreja, nessa continuidade da missão de Jesus, que é a mesma hoje, ele continua atuando na força do Espírito através de nós, na comunidade cristã. E agora passemos à espiritualidade do Evangelho de João. É algo muito mais profundo, é uma experiência muito mais mística, é algo que requer muito aprofundamento, muita orientação, muita oração. Ele nos propõe uma experiência do mistério de Jesus. Será que eu já saboreei a profundidade do mistério de Jesus? Desse Jesus vivo e ressuscitado, presente entre nós? Qual é o contexto do Evangelho de João? Importante para nós entendermos a sua espiritualidade. João se encontra num tempo diferente dos evangelhos sinóticos e com problemas peculiares que a comunidade estava passando que os antigos cristãos, os anteriores, não passaram. Havia uma corrente de pensamento que contaminava muitas comunidades, o gnosticismo, que propunha um dualismo, uma oposição entre carne e espírito, uma visão meio platônica, né? Ao mal, ao bem. As coisas do mundo são ruins. Vamos se refugiar nas coisas só de Deus. Isso não é cristão, esse pensamento. O gnosticismo é algo herético que contaminou a comunidade e que muito sutilmente volta aos dias de hoje. Tome cuidado. Outra coisa também é a questão do judaísmo, né, que criava uma certa confusão na comunidade, que considerava a lei a suma sabedoria de Deus que veio trazer luz ao mundo. E como é que fica a nossa fé, nosso segmento? Eles afirmam que a suma sabedoria está na lei, como é que fica? E eram desafios para a pastoral daquele tempo, para a evangelização daquele tempo. Note também que outra coisa importante era a situação da comunidade. Ela vivia nessa época marginalizada, marcada por preconceitos, tinha os judaizantes que perseguiam muito a comunidade cristã, era uma incompreensão muito grande, ela era perseguida pelo poder romano e se via confusa, muito confusa, diante desse quadro que ela vivia. Para nós entendermos a profundidade de João, tem o prólogo da primeira carta de João, que eu gostaria que vocês lessem essa carta, gente, essa semana que se inicia agora. Leiam, ela é curtinha, profunda, ela aponta muito bem para a espiritualidade cristã, conforme o Evangelho de João, conforme os escritos de João. E nesse prólogo da primeira carta de João, que é 1 João 1, de 1 a 4, um texto profundo, maravilhoso, que dá para você orar muito nele, aponta para a experiência espiritual tipicamente joanina. É aí o cerne, gente, da espiritualidade joanina, tá? A obra joanina, os evangelhos, suas cartas, apresenta um caminho testemunhal que parte da experiência histórica de Jesus e conduz à contemplação do amor. Portanto, um testemunho que brota da experiência do encontro verdadeiro com Jesus e que leva a uma contemplação profunda do amor de Deus. O Pai entrega o Filho no Espírito Santo e convida a cada um de nós a permanecer nesse mistério contemplado. O que vimos, ouvimos, o que tocamos do verbo da vida, é isso que vos anunciamos. Olha que bonito. O que a gente anuncia como cristãos, como católicos, não é uma teoria. A humanidade está cansada de teoria. Os jovens, principalmente, eles falavam que partiam de uma experiência, de um toque
de uma experiência concreta, profunda de Jesus. Tudo que experimentamos, tudo que foi experiência da nossa parte, do verbo da vida, do Cristo histórico, que morreu e ressuscitou, é isso que nós anunciamos. Gente, a nossa evangelização brota dessa experiência profunda, contemplativa, do verbo da vida, do vivente, do ressuscitado. Pensemos. E o João vai unindo, olha, de modo muito maravilhoso, a compreensão nossa daquele que crê com uma intuição mística de Jesus. E vai descobrindo o significado profundo dos atos e palavras do verbo de Jesus que armou sua tenda entre nós. Então, com essa luz do Espírito, a gente vai percebendo algo de mais profundo e significativo atrás das palavras, dos atos de Jesus. Você já pediu essa graça ao Espírito Santo? Senhor, dai-me esse conhecimento interno profundo da tua palavra, dos teus gestos, da tua presença entre nós. Isso é graça de Deus, gente. Então, João nos propõe a que tenhamos um conhecimento do Cristo, uma espiritualidade, um conhecimento dele, um seguimento fruto da graça do Espírito, daquele que armou sua tenda entre nós. João testemunha o Messias, para que, crendo nele, também aquele que tem fé tenha vida em seu nome. João 20:31. Jesus é enviado e missionário do Pai. Essa é a percepção profunda que o Evangelho de João, os escritos joaninos, propõe na nossa espiritualidade. Olha que densidade, gente, que força, que motor impressionante, que mística impressionante é isso na nossa pastoral, na nossa prática diária. Nós carecemos, gente, na nossa igreja, dessa experiência mística, profundamente joanina, por assim dizer, dessa experiência profunda do Cristo, para que nós tenhamos essa vida plena e a levemos ao mundo sedento dessa vida. O amor e a fidelidade de Deus se manifestam em Deus, em Jesus. Olha que bonito. Na entrega de sua vida pelo mundo. Quando ele se entrega no amor até o fim, nós vemos a dimensão do amor e da fidelidade de Deus por nós, que em tudo se fez igual a nós, dirá João, dirá depois Paulo, que em tudo se fez igual a nós, menos o pecado, numa iniciativa de amor, em amando-nos, amou-nos até o fim. Portanto, essa densidade mística proposta por João, gente, deveria permear, ser a fornalha, né? O forno, a lenha que queima no nosso coração e que turbina o nosso trabalho evangelizador. Por que tantos projetos sucumbem, são tão bons e sucumbem? Porque não brotam dessa experiência mística profunda do Senhor vivo e ressuscitado. Portanto, gente, eu recomendo vocês, lição de casa, hein? Reflexão da primeira carta de João, especialmente o seu prólogo, capítulo 1, de 1 a 4. Leiam comentários a esse respeito, rezem. Essa é a mística que devemos levar ao mundo, turbinados por esse espírito maravilhoso de João, esse espírito joanino. Né? Quais seriam os 3 pilares da experiência espiritual de João? Tem 3 pilares, veja lá se isso te ajuda. O amor de Deus em primeiro lugar, que se revela ao mundo pelo verbo encarnado à la manjedoura, né? Em tudo se fez igual a nós, assumiu a nossa anadiedade, tá? Esse é o pilar da experiência dele, esse verbo encarnado, que em tudo se fez igual a nós, menos o pecado, falou conosco, comeu conosco, assumiu a nossa linguagem, nosso processo humano. É esse amor, né? Um pilar da espiritualidade. É o teu também, é o meu também, será que é o nosso da comunidade? Outro pilar, que é com a sua liberdade o ser humano responde ou não a esse amor. Ah, a nossa liberdade. O nosso sim e o nosso não. Portanto, na raiz da nossa espiritualidade está um sim, exemplo de Nossa Senhora, exemplo de São José, dos santos da nossa igreja, das santas da nossa igreja, um corresponder na liberdade. Então, está em jogo a minha liberdade. Portanto, esse amor de Deus, a minha liberdade, que responde ou não esse amor, ele não impõe. Você está respondendo esse amor no teu dia a dia?
E, em terceiro lugar, a acolhida pela fé a essa revelação, que resulta em vida plena, que resulta em salvação, numa vida maravilhosa no Senhor, vive ressuscitado na força do Espírito Santo, tá? Eu vejo Jesus dessa forma como João vê. Qual é o meu sim diante desse Deus que se revela? Eu acolho na fé essa revelação, esse véu que se desvenda, que desvenda esse mistério maravilhoso desse Deus e que vem transformar minha vida para melhor. Olha lá, outra meditação boa para a semana, hein, gente? Qual é o itinerário espiritual de João? O itinerário espiritual de João. O seu itinerário espiritual. Tá? O itinerário espiritual de João. Vamos lá. O prólogo, os 3 pilares, o itinerário espiritual. Está aqui. Veja bem, gente. Jesus toma a iniciativa e interroga. Vamos nos colocar nessas palavras dele. Que procurais? O que vocês estão procurando? Vocês estão aqui perto de mim? O que vocês estão procurando? Ele nos convida, como no Evangelho de João, primeiro capítulo de João, o que procurais, e nos convida a nos definir, ter uma definição e o que fazer da minha vida. Diante de Jesus, eu tenho que decidir o que eu quero fazer da minha vida. E Jesus nos faz o chamado essencial do existir, que deve permear todas as minhas opções, que é Deus. João 1, 38 a 39. E o discípulo responde: Mestre, onde moras? Eu respondo: mora, Senhor. Onde você está? Qual é o tua vida? Onde você fica? Como é você? Qual é o teu ritmo? Mestre, onde moras? A pessoa procura o mais, o além das aparências. Então, ele quer conhecer mais. Você está procurando o mais de Jesus? Você está indo além das aparências de Jesus? Você está procurando o que é mais e melhor na tua vida, aquilo que é duradouro. E em Jesus, em Deus, nós temos o que é melhor e o que nos desafia. Portanto, uma resposta que torna a nossa vida qualitativamente melhor. E Jesus faz o convite da fé: vinde e vede. Onde moras, vinde e vede. Faz um processo comigo, faz uma caminhada comigo. E as nossas comunidades são as pedagogas desse processo mistagógico, do mistério de Jesus, dessa caminhada ao mistério de Jesus. Gente, como é importante cada um cultivar de modo profundo, substancioso, com uma boa formação nossa espiritualidade. Não é para depois, é para agora, é urgente, gente. Tá? E Jesus faz, portanto, o nosso convite. O que vocês querem? Defina a tua vida. Tem que procurar o melhor comigo. Mestre, onde moras? Então faça um processo comigo, caminhar com ele, tá? Jesus faz o convite: vinde e vede. Façamos esse processo. Ver, escutar, tocar, conhecer. Aqui estamos diante da profunda mística joanina. Tem as citações aí que você pode depois aprofundar na tua oração pessoal. Temos aqui todo o itinerário espiritual de João, profundo, profundo, muito profundo. Ver, João 1,14, ver em profundidade o mistério da pessoa de Jesus, a sua filiação divina. Ver para além das aparências Jesus. E João Batista foi hábil, ele percebeu isso. Quando ele viu Jesus chegando, ele falou: olha o Cordeiro de Deus. Ele viu a profundidade. Não fiquemos na superficialidade da nossa fé, mas caminhemos numa percepção profunda de Jesus. E tendo essa percepção profunda de Jesus, escutar, ter a atitude de discípulo, que é essencial à fé, é o que faz entrar numa relação pessoal com ele. João 5,24. Uma atitude de discípulo que entra numa relação pessoal. Tua relação é pessoal com Jesus? Ou meramente formal, burocrática, vazia, fria? Ver, escutar, ser discípulo, aprender com o Senhor. Em terceiro lugar, tocar, 1 João, o que vimos, o que tocamos do verbo da vida, essa é a experiência, é isso
que nós anunciamos ao mundo, a cada um de vocês. Tocar em Jesus evidencia o realismo da encarnação para João, né? E a historicidade da experiência de Jesus. Expressão de afeto ou da realidade do ressuscitado. Uma expressão de afeto. Uma expressão de afeto. Será que as pessoas do mundo, na comunidade cristã, como que tocam o mistério, essa encarnação de Jesus vivente entre nós? Será que elas conseguem fazer isso? Nós conseguimos tocar na nossa convivência, no nosso fazer, tocar o ressuscitado que está entre nós? Nós somos como o dedo de Tomé, eles podem fazer entre nós como o dedo de Tomé naquela aparição pascal? Será que nós nos consideramos essa chaga do lado de Cristo, onde as pessoas vêm, tocam e reconhecem, o Senhor está vivo entre nós? Porque eu percebo isso no testemunho da comunidade cristã, que diziam os antigos romanos, vede como se amam. Tinha um diferencial nas comunidades que atraía as pessoas à comunidade. O que atrai a nossa comunidade, as pessoas? Um mero formalismo? Práticas tradicionais? Eles se sentem atraídos? Eles podem tocar o ressuscitado pelo nosso testemunho, pela nossa vivência, pela nossa vida em comunhão? Ah, gente, quanta coisa a rever da nossa vida espiritual. Esse conhecer, portanto, expressa a fé e resposta a Ele, que nos conheceu primeiro. Daí vem o diálogo e envolvimento com o Senhor. Conhecer a Jesus é reconhecê-lo como enviado do Pai, esse ato de fé. Convivo com Ele, vou reconhecendo, é Ele mesmo esperado. Eu sei por experiência. E o Espírito Santo está me conduzindo a isso. Eu me permito essa ação do Espírito em mim, tá? Conhecer o discípulo adere ao caminho de Jesus quando entra, depois de ver e escutar. Entrar, né, implica num movimento até Jesus, um aprendizado com Ele, experimentar, conviver, aprender com Ele, como Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E essas etapas do caminho, gente, desse itinerário, temos que percorrê-las, para que seus frutos sejam abundantes, como fala João 15, tá? E esses frutos abundantes, essa experiência que vamos ter com Jesus, essas graças recebidas, culmina tudo no servir, que é a concretização da mística cristã. Só existe verdadeira mística cristã, experiência do mistério cristão, se tudo desemboca no servir, numa presença ao modo de Jesus. Não há mística, não há espiritualidade, se não há um servir. Se não há a espiritualidade do avental. O Frei Patrício, né, tem um livro muito bonito, A Espiritualidade do Avental, que emana do lava-pés da Quinta-feira Santa, essa espiritualidade que deve impregnar os nossos corações, nossas palavras, nossos gestos, tá? Quando a nossa espiritualidade pessoal comunitária nesse mundo for a espiritualidade do avental, então nós estaremos fazendo verdadeiramente a experiência mística cristã, que é viver como Jesus viveu, expressar no mundo suas palavras, os seus gestos. Olha que maravilha, portanto, o itinerário espiritual de João. Passemos agora ao grande tópico que é a espiritualidade de São Paulo apóstolo, Paulina. É outro volume, por assim dizer, né? Outro detalhe, né? Dessa biblioteca maravilhosa que é a espiritualidade cristã, que promana das Escrituras, hoje especialmente o Novo Testamento. Paulo, espiritualmente, Paulo, façamos uma leitura espiritual dele. Ele é o teólogo do Espírito Santo, tá? A comunicação com Deus acontece para Paulo numa relação pessoal com o Espírito Santo. Eu vivo no Espírito. Espiritualidade cristã é viver no e para, em função do Espírito Santo. Ela acontece numa relação pessoal com o Espírito Santo. Qual que é a sua força motriz? Como diz aqui o nosso slide, né? Essa força motriz.
É a fé em Cristo, é a força motriz da espiritualidade cristã, conforme Romanos 3, 21, 22. Para Paulo, a força espiritual, a motivação espiritual, ela não é mais a Torá, a lei, a formalidade da lei, não é algo material, por assim dizer, ou a interpretação legal, um puro legalismo, um rubricismo. Não é uma prática legal que garante a nossa união com Deus. Mas para Paulo, a partir de Cristo, a conversão de Cristo, na conversão com Cristo, está a nossa união com Deus, está a nossa comunhão com Deus. A fé em Cristo é a força motriz, portanto, da comunhão da espiritualidade cristã e não mais uma prática legal. Preceitos, puramente preceitos. Para Paulo, a espiritualidade ela está radicada em Cristo. A comunicação com Deus agora acontece, entende Paulo, em uma identificação mística com o Senhor, com a sua vida, morte e ressurreição. Quando nós nos identificamos profunda e misticamente com o Senhor, com o seu agir, com a sua vida, as suas palavras, a sua entrega, a sua doação, nós vemos aqui o mistério do batismo, né? O mistério do batismo nos insere nessa dimensão mística da nossa vida espiritual. Isso é tudo Paulo, isso é tudo espiritualidade paulina. E a união com Cristo para Paulo é dom do Espírito Santo, que nos faz viver a mesma vida de Cristo no seu mistério pascal. O Espírito Santo me conduz a viver como Jesus viveu. E no batismo nós somos iniciados sacramentalmente nessa vida, a importância do batismo, do mistério batismal na nossa vida, nós já estamos iniciados nessa profunda vida cristã, nessa vida no Espírito. Falta o quê? Avivar essa vida no Espírito, praticar, né? Dar, incrementar essa vida, dar uma chance pessoal na nossa liberdade para que o Espírito Santo, de fato, nos conduza, tá? Paulo nos aponta também essa dialética espiritual. Tem uma dialética espiritual, a nossa espiritualidade, entre o antigo e o novo, uma briga entre o antigo e o novo, entre o antigo e o novo, que nos faz viver a mesma vida de Cristo no seu mistério pascal. Quem me libertará desse aguilhão da carne, Paulo fala, né? Mas ele confia no Cristo e vai em frente. Continuamos a ser o mesmo espírito humano, o mesmo ser humano, com as nossas mazelas, nossas tendências, nossos limites. No entanto, tudo posso naquele que me dá força. Nessa identificação com Jesus, eu vou crescendo, eu vou vencendo. É a dialética da nossa vida espiritual. Vamos vivendo um paradoxo da existência, ao mesmo tempo, justos e pecadores, Romanos 7. É a nossa realidade. Porém, somos mais que vencedores em Cristo. Precisamos, gente, reler Paulo para termos uma vida espiritual realmente autêntica, realmente madura. Paulo aponta também para uma perspectiva de futuro na espiritualidade. Para Paulo, Paulo não se deixa abater por esse paradoxo. Para ele, há a lei do Espírito na vida. A salvação nos leva a caminhar vencendo a morte e o pecado, graça alcançada pelo Senhor. Então, pela graça batismal, pelo merecimento da morte e ressurreição do Senhor, somos mais que vencedores. Mesmo tendo as manifestações do pecado em nós, nós somos vencedores em Cristo. Tá? Ele aponta para o futuro, para uma esperança, para um crescimento cada vez maior. Em Paulo fala também de uma vida de santidade. Temos a nova vida do Espírito na fé, na esperança, na caridade. No meio das tensões da vida, nos turbilhões que nós vivemos, essa nova vida existe, está em nós, e o Espírito Santo está insuflando essa vida. Ela vive em nós e precisamos corresponder a essa vida. E os cristãos são chamados de santos, porque abertos a esse dom inefável do Espírito, na fé, na esperança e na caridade.
Paulo aponta também para a filiação divina, um aspecto importante a ser considerado na nossa espiritualidade. O Espírito Santo traz a filiação divina. Somos filhos do Filho de Deus. Gálatas 4, de 3 a 6. O Espírito Santo traz em nós a filiação divina. É a lei do Espírito que traz a vida em nós, cuja essência é ser filho de Deus. Olha a grandeza espiritual que Paulo aponta, para a qual nós fomos chamados, gente, e na qual nós estamos imersos na comunidade, pelas águas do nosso batismo, para pensarmos e refletirmos que eu estou fazendo com esse tesouro espiritual gratuitamente e merecidamente dado pelo Senhor. E Paulo nos fala também de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Dentro dos conflitos da vida, é preciso que nos deixemos guiar pelo Espírito. Quanta confusão, quanta coisa que abala muitas vezes a gente, até a nossa própria fé. Não, é preciso fixar os olhos no Espírito, deixar-se guiar por Ele, unir-se cada vez mais a Ele. É preciso andar segundo o Espírito numa nova vida, abraçar a nova vida do cristão. Em Cristo tudo se faz novo. Os primeiros cristãos recebiam, após o batismo na pia batismal, a veste branca da novidade de vida. O cristão anda em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que se fizeram novas todas as coisas, como Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Deixar-se conduzir pelo Espírito, que aventura maravilhosa. Não por picuinhas, não por apegos, não por mentalidades, não por saudosismos, mas pelo Espírito Santo, que aponta sempre para novos horizontes, para uma vida plena em Cristo, tá? Conduzidos pelo Espírito. Outra dimensão importante da espiritualidade paulina é a cruz. Paulo mostra a dimensão mística da cruz em nossas vidas. A cruz, que é o grande mistério de libertação da vida do cristão. A cruz tem uma dimensão mística. Paulo nos convida à identificação com Cristo, que vai mais além da ética e chega à coparticipação na sua cruz. Então, não basta agir direitinho, não. A ética que Paulo aponta é uma coparticipação nas consequências da fidelidade de Jesus. É a conformidade com a cruz de Cristo, que é a doação total. A cruz nada mais é do que o fruto da reação do mundo que rejeita o evangelho, e nós, cristãos, padecemos muitas vezes a rejeição do mundo, porque nós não compactuamos com a vida contrária ao Espírito, mas a nossa vida é de acordo com o Espírito, com os valores da entrega do Cristo, tá? E podemos sofrer as consequências disso no mundo. E na cruz, quando assumimos a cruz ao modo de Cristo, como Paulo também assumiu, está a verdadeira sabedoria. E Paulo, que bonito, quer tão somente conhecer a Cristo crucificado, como ele fala em 1 Coríntios e Colossenses 1. Para mim, eu vivo e me importa só ele, é o Cristo da cruz, é o vivente. Então, a cruz é emblemática porque ela aponta a fidelidade de um amor até o fim. Então, o grande desafio da espiritualidade paulina, da espiritualidade cristã, é o quê? A cruz é o nosso horizonte. Não é por acaso que todas as comunidades celebram a Eucaristia em torno do símbolo da cruz. Todos os ambientes cristãos têm a cruz, é o crucifixo para apontar que ali está o caminho da verdadeira sabedoria. É para lá que tem que caminhar. E muitas vezes somos convidados a completar, como fala Paulo, o que falta aos sofrimentos de Cristo na cruz, pela incompreensão de muitos no mundo, mas o que importa é viver em Cristo. Essa é a sabedoria, essa é a fonte da verdadeira felicidade, da verdadeira paz. Paulo nos desafia, portanto, a ter os mesmos sentimentos de Cristo, que, sendo igual a nós, tornou-se tudo igual a nós, e imolou-se até a morte e morte de cruz. Esses sentimentos, essa coparticipação dos sentimentos de Cristo. Será que os cristãos hoje têm
essa compassividade de Cristo, esse sentimento de Cristo diante das infinitas cruzes da humanidade. Mas é gozado que, se Paulo fala na cruz, é sempre na perspectiva da glória, Romanos 8:17. É um caminho da glória. Esse é o caminho da verdadeira plenificação de vida, tá? Outro detalhe importante na nossa espiritualidade, conforme Paulo, é a eclesialidade. Será que a nossa espiritualidade é marcada pela eclesialidade? Pensemos. A espiritualidade de Paulo, gente, não é fechada, né? Não é algo misterioso, não é algo enigmático, trancado. Não, ela é aberta à comunidade. Ela é de comunidade, é comunitária. Não é individualista, não é intimista. Unidos a Cristo, nós formamos um só corpo, que é a igreja. Quem está unido a Cristo, a gente forma a igreja. Tem o espírito de igreja. Quem não está em Cristo não forma igreja coisa nenhuma, tá? Daí tantas querelas, picuinhas, tantos egoísmos, tantas criancices nas nossas comunidades. Por quê? Falta realmente essa visão, essa consciência de quem está em Cristo forma um só corpo com Ele. E é o Espírito Santo, com seu dom compartilhado, que gera essa unidade, que gera um só corpo, porque é um só Espírito. Paulo fala muito nisso, né, gente? É força do Espírito. Então, gente, está no Espírito Santo quem congrega, não quem dispersa, quem divide. Quem divide não está no Espírito Santo, porque a espiritualidade cristã, movida pelo Espírito, nos leva à unidade, a um espírito de comunhão eclesial. E quanta gente que está por aí que divide, né, gente? Apegados a tantas coisas que não tem mais sentido e quebram um valor maior que a unidade da igreja. A caridade é o valor da espiritualidade paulina. A força da comunhão da igreja é o amor. E seu ponto culminante é a Eucaristia, centro da igreja. Então, a força que nos congrega é o amor. E qual é a grande vitamina disso tudo, por assim dizer? É a Eucaristia, que é o centro da igreja, centro da espiritualidade cristã. Não há espiritualidade cristã sem, gente, Eucaristia, tá? Não há espiritualidade que não provenha do espírito eucarístico, da vida sacramental. Nós veremos isso quando tivermos o tema da espiritualidade litúrgica, que é algo muito sério e muito esquecido nas nossas comunidades, ok? Então, na comunidade, participamos da vida de Cristo ressuscitado numa comunhão recíproca. A comunhão recíproca, quanto maior nossa unidade com Cristo, maior é o quê? É maior a nossa comunhão, a feição de igreja conforme o coração de Jesus, ok? Olha aqui esse mapa que mostra, um mapa muito bonito, que mostra todo o itinerário de Paulo, né? Percorrendo todo o mundo mais evoluído, conhecido, o mundo conhecido daquele tempo, o mundo greco-romano. Veja que a espiritualidade de Paulo movia a andar por mares e terras, não parava, um coração inquieto. Paulo é a espiritualidade do movimento, é a espiritualidade da estrada, por assim dizer, não uma espiritualidade da acomodação. O que se aprende da espiritualidade cristã a partir de Paulo? O fator central de Paulo está no caminho de Damasco. Ó, temos que refletir bem o que aconteceu em Damasco, naquele encontro com o ressuscitado, para entendermos, né, a espiritualidade paulina e o que ela tem a nos ensinar. Nós vemos em Atos 9, de 1 a 19, Paulo encontrando-se com o ressuscitado. É o início de uma missão pouco estruturada, dada à sementeira e ao anúncio itinerante. Uma vida livre, bem prática, comunicativa, sem fixismos, uma missão aberta ao mundo, sempre em movimento, aberta ao novo, levando a novidade de Cristo. E esse encontro com o ressuscitado levou a esse movimento. Portanto, uma espiritualidade em movimento. Nossa espiritualidade é paulina nessa dimensão, estar sempre em movimento, né? Sua visão de pessoa está em íntima relação com Cristo. O caminho de Damasco significou uma grande mudança para esse discípulo de Gamaliel.
Sempre, gente, sua visão de pessoa, ele entende as pessoas a partir de Cristo. Cristo é a pessoa perfeita, é o modelo de pessoa perfeita, para a qual ele caminha apressadamente como um atleta correndo para a meta. E o que ficou para trás ficou. A meta agora é Cristo. E configurando-me com Cristo, eu me personalizo cada vez mais como pessoa humana, porque Cristo é a imagem da pessoa plena e acabada aos olhos de Deus, tá? Tudo para Paulo tem seu centro em Cristo. Estar em Cristo, viver em Cristo, é um refrão que sempre aparece nas suas cartas. Estar em Cristo, viver em Cristo. É o teu refrão diário, gente? É o teu refrão diário de espiritualidade? Estar em Cristo no trabalho, na comunidade, viver a partir de Cristo em tudo que eu falo, nas minhas palavras, nos meus sonhos, nos meus projetos. Para Paulo, todos são um só em Cristo. Estamos todos implantados nele e não há mais discriminações. Não há mais gregos, romanos, não há mais nada, não há mais diferença, caem todas as discriminações diante de Paulo, porque todos são iguais em Cristo. É outra vertente importante da espiritualidade de Paulo. Todos em Cristo partilham a condição de ressuscitado. Na morte de Cristo, na morte estaremos plenos em Cristo. Nossa vida será em plenitude, será transformada em plenitude. Nós caminhamos para a nossa transformação, para a nossa configuração em Cristo Jesus. A espiritualidade de Paulo, portanto, como vimos lá no mapa, é a espiritualidade das ruas, dos caminhos, do movimento, da não acomodação, da centralização em Cristo, de se viver entusiasmado por Cristo. Uma síntese para finalizarmos da experiência espiritual do Novo Testamento. A experiência espiritual do Novo Testamento sempre se refere a Cristo, hein? Não tem outro aspecto que não seja Cristo. Ela é cristológica. E Cristo é o caminho obrigatório para compreendermos a Deus, compreender a si mesmo. Cristo desvela o mistério de nós mesmos, desvela o mistério da comunidade, da própria história. A compreensão da vida para o Novo Testamento está em Cristo, que é o caminho obrigatório para chegar até Deus. Qual a dimensão que Cristo, tal e qual, vive ressuscitado, ocupa nas nossas vidas? Cristo é, portanto, o centro da espiritualidade cristã. É o centro da confissão da fé das comunidades, que é sempre cristológica. A nossa fé, gente, sempre é cristológica. Jesus é verdadeiramente o centro da tua espiritualidade. Há 3 coordenadas que o discípulo deve considerar para a sua busca de Deus e de sentido vital, portanto, para considerar a espiritualidade. Sempre considerarmos o caminho espiritual, o caminho percorrido por Cristo nos evangelhos, que é o meu, ali está o itinerário da verdadeira espiritualidade. Segundo, a pessoa de Jesus, Deus e homem, também é a grande coordenada. Portanto, os passos, os exemplos de Jesus, a pessoa dele, Deus e homem, o Verbo encarnado, e também a sua relação com a Trindade, né? A dinâmica de vida da Trindade, uma comunidade de amor aberta, que toma iniciativa pela construção do reino, é a grande matriz, por assim dizer, da nossa espiritualidade cristã. Portanto, gente, essa é a nossa colocação de hoje, tá? Espero que tenha sido claro e espero que vocês retomem durante a semana essas ideias, tornando-as vida e vida plena a cada um de nós, tá bom? Um abraço a todos vocês, muito obrigado.